Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, convido você, querendo, né? Você pode estar se inscrevendo no canal e a cada programação, meu Deus, misericórdia, perdão, amados, tentei aqui pôr o microfone mudo, mas foi muito rápido. Que o Senhor tenha misericórdia. Se você quiser ser notificado para cada programação que aqui for postada, né, colocada aí ao vivo, você precisa também acionar a notificação, tá bom? O sininho, né, da notificação, tá bom? Aqui estamos dentro do quadro Momento de Reflexão, mais uma vez, e estaremos aqui considerando o tema a misericórdia divina, né, anulada pela persistente insensatez humana. Para tanto, vamos, antes de ler o texto bíblico, vamos estar orando. Tá bom, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, o Teu povo, Senhor, Jesus, a Tua igreja. Dai-nos, Senhor, neste momento, enquanto aqui estamos, a condição de podermos estar sempre, Senhor, refletindo na Tua palavra, como a esta oportunidade o Senhor tem nos sido favorável. Diante desse tema, Pai, que é uma realidade, já tratamos aqui no canal sobre a questão da incomensurabilidade da Tua graça e da Tua misericórdia através, Senhor, da vida de Manassés. Porém, há uma outra verdade também que a Tua palavra nos trata, pela qual vamos estar lendo agora, Senhor, que nós podemos sim, Senhor, anular esta misericórdia, ainda que ela, Senhor, ela seja renovada a cada dia, dependendo da nossa condição frente a ela e em resposta a essa misericórdia, nós mesmos poderemos ser provocadores, Senhor, dessa ruptura, Senhor, dessa e limitarmos, estagnarmos, anularmos por completo, Senhor, a condição de sermos privilegiados, Senhor, por esta misericórdia. É esse assunto, ó Pai, que vamos estar aqui tratando, Senhor, partindo aqui do livro de Provérbios. Nos ajuda, Senhor, a compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da Tua palavra. Abre, Senhor, ó Pai, nossos olhos para que possamos contemplar a maravilha da Tua palavra. Em todo momento em que ela vem nos confrontar, Senhor, possamos entender que é uma oportunidade que o Senhor nos está dando para que nós, frente a este conhecimento que vamos ter agora, dessa questão e desta verdade, Senhor, bíblica, possamos ser guardados de estar dentro desse contingente. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A misericórdia divina anulada pela persistente insensatez humana. Parece-me, se eu não estiver equivocado, que existem outros vídeos, outras reflexões sobre esse estado nosso, a questão de agirmos com insensatez. E cada uma delas dentro de um ângulo, dentro de uma vertente, que por certo, pela graça e misericórdia de Deus, né, há de sempre estar
nos preparando, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos forjando, nos purificando através do momento em que refletimos sobre ela. E aqui o texto que eu vou trazer, vamos estar lendo, fala justamente dessa condição e dessa possibilidade de anularmos a misericórdia de Deus. Por conta, eu fiz questão de colocar esse termo, por conta da persistente, não foi só da insensatez. Não é só o ato de uma vez ou outra agimos com insensatez diante da clara e evidente manifestação desta misericórdia de Deus, deste favor de Deus, do amor de Deus, do livramento de Deus, oriundo desta misericórdia. Não é nessa situação que esse texto aqui ele já diz que ele vai tratar, mas de uma persistente, em que, em vez de levarmos ao consenso da consideração, em vez de levarmos ao consenso de uma avaliação, em vez de levarmos ao consenso de uma profunda reflexão das exortações, dos ais, dos não, e que o Senhor nos traz através da sua palavra, que é pregada em todo momento. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele fala de muitas maneiras. Ele tem falado de muitas maneiras e pelos profetas antigamente. E hoje ele nos fala, com uma voz retumbante por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Pela questão da sua encarnação, pela questão do seu ministério, pela questão da sua entrega substitutiva por cada um de nós ali na cruz do Calvário e receber sobre si toda a ira do Senhor. Tudo isso não é outra coisa senão Deus falando conosco. Porém, como temos respondido à voz do Senhor? Qual tem sido a nossa atitude ao uma pessoa, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso, independente de quem seja, venha nos entregar um folheto que traz ali uma porção da palavra de Deus, um chamado ao arrependimento, um chamado a se voltar para Deus. Esse folheto, ele não chegou na sua mão por acaso. Esse folheto não é fruto de uma vaidade ministerial de uma determinada igreja local ou ministério, dentro de uma atitude exibicionista, de maneira alguma. É um dos meios pelo quais a igreja tem e vem buscando cumprir o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um socorro prestado. E nesse socorro, essa pessoa, ela é uma pessoa de Deus, ela é uma mulher de Deus, um homem de Deus. E ela passa, dentro dessa situação que ela está socorrendo você, ela passa a pregar o amor de Deus. Não em julgamento pela circunstância e o resultado em que levou você a passar por aquele momento e por ela ser socorrida. De maneira alguma. Porque ela não sabe, mas ela tem em seu coração esse compromisso frente ao testemunho da obra que o Senhor realizou na sua própria vida. Na sua própria vida. A primeira motivação nossa que nos leva a falar e proclamar o nome do Senhor Jesus e o evangelho da sua graça, o evangelho da salvação e da boa nova, é justamente sermos uma testemunha primária e viva da realidade deste evangelho, deste amor externado e que chegou ao clímax na pessoa bendita do Senhor Jesus e na cruz do Calvário. E quando você também é ministrado, quando você coloca ali por acaso, para você é por acaso, está passando por um raio
no seu rádio, ali no seu carro, na sua casa, ou pela uma transmissão do YouTube ali pela televisão, isso não é um por acaso. Isto é o momento em que Deus está a bater na porta. Como ele disse em Apocalipse, estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então, todos os momentos em que, de uma maneira ou de outra, independente de que maneira ela chega até nós, quando se diz respeito a fazer alusão ao nome de Deus, alusão ao nome do Senhor Jesus, alusão à palavra de Deus, tenha por certo que é Deus batendo na porta do seu coração, que é a sua consciência. Porque somente Ele conhece o nosso particular. A palavra do Senhor diz, através do Salmo 139, que até mesmo antes de dizermos uma só palavra, Ele já sabe o que vamos dizer. O mesmo Salmo traz a onisciência de Deus, onde nem eu nem você, em nenhum momento, em nenhuma situação, poderemos nos ocultar aos olhos do Eterno e do Senhor soberano. Diante desse prólogo que foi necessário, e pela extensão da leitura que vamos fazer, que vamos estar lendo Provérbios, no seu capítulo 1, Provérbios 1, do versículo 22, melhor dizendo, até o 33, depois desse prólogo, eu vou ler pausadamente e de forma simultânea, já vou estar entrando nos pontos das razões em que a misericórdia de Deus é anulada pela persistente insensatez humana. Então vamos ler e que esta palavra venha falar fortemente ao seu coração. E se a sua situação é de se tomar uma decisão, faça isso neste momento. Não procrastine, não prolongue, não alongue, porque de repente, por você não dar a atenção devida à palavra de Deus, você pode estar entrando sobre esse estado e essa condição pela qual aqui essas pessoas entraram. Observe bem o que a palavra do Senhor nos diz através desse texto. Capítulo 1 de Provérbios, 22 a 33, que é um fundamento para este tema. A misericórdia divina anulada pela persistente insensatez humana. Então, vamos lá? Depois já entro no ponto direto e encerro esta mensagem. Observe. Deus falando. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, tempo certo que é Deus falando, ou você ou alguém lendo. Abrir a Bíblia na rua para você, no seu trabalho, no colégio, independente como foi aberta essa Bíblia, quem está lendo, se é você ou quem esteja. É Deus, tempo certo que é Deus falando com cada um de nós. Então vamos ao texto. Até quando, ó estúpidos, observe o termo que Deus usa. Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? Na tradução King James, que foi a que eu li, diz, até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? Aqui, este termo dessa tradução já é mais profundo. Já é um confronto maior. É um alerta maior para nós. E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? E odiarão os insensatos, olha aí, o conhecimento? Agora vem o convite de Deus. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras.
esse momento aqui do versículo 23 é o momento que, diante de uma situação em que Deus está tratando conosco, Ele nos emana uma graça para entendermos e chamar-nos à consciência daquele momento ser a consequência, a semeadura do que outrora praticamos. E Ele, diante dessa realidade, Ele faz o convite: convertei-vos. Não prossiga desta maneira. Não prossiga por este caminho. Converter, na palavra de Deus, fala de dar 180 graus e se voltar para Deus. Vamos prosseguir. Mas por que clamei? Agora olha só as razões. Vai observando a leitura, tá bom? Que eu vou estar lendo com calma. Mas por que clamei? E vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. E quem é estes? Vamos fazer a hermenêutica da leitura? A esse que está se referindo é aqueles que ele chama de estúpido, é aqueles que ele chama de escarnecedor, é aquele que ele chama de insensato. Então vamos prosseguir. Antes desprezastes todo o meu conselho. Sabe por que aqui está sobre um termo de completude, todo o meu conselho? Isso aqui fala das repetidas vezes em que Deus tem falado comigo e com você. Que Deus tem falado com você. Ele diz aqui, ó: antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. O Senhor está tratando aqui de um contingente sobre um estado do tratamento misericordioso de Deus. Porém, ainda que seja um tratamento que Deus deixa bem claro que vem dele, porque quando ele fala ali da iluminação, é de entender as palavras dele, a exortação dele, porém eles não escutaram. Aí ele diz aqui: antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. Também eu, olha só, me rirei do dia da vossa calamidade. Zombarei quando sobrevier o vosso terror. Isso aqui é escatológico. Isso aqui fala de uma condição irreversível. O que eu não vou arriscar duvidar que pode também ser até mesmo durante o momento da nossa vida. Momentos em que seguidos, por isso que eu coloquei persistente, seguidos e mais seguidos de ato tão claro da palavra de Deus, do tratamento de Deus, e se colocamos como estúpido, insensato e ainda mais, escarnecemos daqueles ou da providência de Deus, escarnecemos dele. Ele diz aqui, sobrevier a vosso terror, quando o terror vos sobrevier como a tempestade, e a vossa calamidade passar como um redemoinho, e quando vos sobrevier e aperto, olha só, e angústia, então a mim clamarão. Agora olha só aqui a razão do tema. Mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão. Ou seja, vai haver uma insistência. Vai haver um clamor, uma súplica, lágrimas, choro. Porém ele diz aqui, ó: diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, mais uma vez, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, diante desta condição, diante desse quadro, a misericórdia divina anulada pela persistente insensatez humana,
dentro desse ponto e dessa realidade. Ele diz, portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos loucos os matará. Nécio significa louco, os matará. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, fique essa palavra de esperança para mim e para você. Que se nós estamos diante desse texto, é sinal que há uma esperança de você abrir a porta do seu coração em arrependimento e fé na pessoa do Senhor Jesus e permitir, deixar com que Ele entre e ceie com você. Faça parte da sua vida. Ceiar fala de intimidade. Cear com o Senhor fala de relacionamento contínuo em todos os momentos da nossa vida. É isso que Ele sempre quis, desde o princípio, quando da viração do dia. E após a entrada do pecado e durante todo esse período em que a humanidade existe, Deus sempre se mostrou interessado em reatar esta comunhão. Por isso Ele nos enviou seu Filho Jesus Cristo, para que pelo sacrifício vicário o acesso a Ele pudesse ser aberto. E isso só aqueles que der ouvido. Mas o que me der ouvido habitará, olha só, em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. A misericórdia divina anulada pela persistência persistente insensatez humana. E isso acontece dado a surdez à exortação divina. Versículo 24 e 25 que lemos. Mas porque clamei e vós recusaste. Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. Então, em primeiro lugar, dado a surdez, a exortação divina. Segundo, dado ao deboche a exortação divina. Quando no versículo 22 ele diz, e até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? Então, no momento em que é para nós ouvirmos, nós debochamos, nós desprezamos, que é a terceira razão. Segundo, que nós lemos, dado ao deboche a exortação divina. Alguém que vem falar, alguém que vem pregar, parece ser uma palavra dura, mas ela está regada, ela tem na a sua essência a misericórdia estendida de Deus. Porém, o que é que eu e você acabamos por fazer dentro dessa condição? Nós debochamos desta exortação. E por último, dado ao desprezo, ao conhecimento e ao temor divino. Em que nós lemos, é que eu quero abrir para vocês, encerrando, 29 a 30. 29 a 30 diz, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, olha só, e desprezaram toda a minha repreensão. Então, amados, que você que está comigo, nós como crentes, nós reavivamos a nossa mente com respeito a essa realidade que é algo sério. Que é algo sério. Agimos com estupidez, insensatez e ainda por cima acrescentamos o vitupério com respeito a debocharmos de Deus. Porque debochar dos seus enviados, debochar dos seus mensageiros, debochar da sua palavra, debochar do momento do seu tratar conosco,
através de um momento de aperto, de angústia, de enfermidade. Que Deus fala através da dor, da cama de enfermidade. Está lá em Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14. Jó 33, a partir do 14. Se você querendo, você pode depois estar lendo esse texto. Onde fala que Deus fala ao homem por uma, duas vezes. Por sonho, visões. E Deus vai falando. Porém, nós vituperamos através do deboche, do descaso e do desprezo, que fica para nós aqui redundante e em retumbante voz dentro dessa mensagem. E eu quero deixar aqui entre parênteses: não brinque com Deus. Não zombe do Senhor. Porque em Gálatas capítulo 6, 7 diz, né, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, não brinque com Deus. Não zombe do Senhor, nem da sua palavra. Fecha a parede. E que você que está aqui, que está dentro de uma condição de inimizade com Deus, porque é isso mesmo. A parte da graça de Deus, nós nos encontramos sobre uma condição de inimigo de Deus. Se somos amantes deste mundo e seu sistema, nós nos colocamos como inimigos de Deus. Porém, se você se encontra nessa condição, que você venha aceitar o convite de Deus. Convertei-vos. E crede no Evangelho. E por certo, você será alvo da bênção de Deus. Você estará seguro e não temerá o mal. Pois em Cristo é exatamente esse sentimento que permanece em nosso coração. Quando Paulo, em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, logo, não temeremos nem no presente, nem no futuro, quando do momento em que formos julgados, do momento em que as nossas obras ali forem julgadas, estaremos tendo diante de nós o justo advogado, o Senhor Jesus, que nos defende nesse período, e o seu sangue será a causa da nossa absolvição naquele momento. Porém, se eu e você estivermos nessa condição e nesse quadro que acabamos de ler, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E volto a insistir. Se nós estamos nesse momento, se você está comigo nesse momento, saiba por certo que é providência de Deus e uma oportunidade. A misericórdia, ela está em vigência para você. Porém, repetindo e encerrando, não brinque com Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer mais uma vez, Pai, por esta palavra exortativa aos nossos corações. E a todos quanto, ó Pai, precisam tomar uma decisão como nós outrora tomamos. E aceitamos e não escolhemos, ó Pai, zombar de Ti, de maneira alguma. Mas compreendemos quão grande, Senhor, é o privilégio incomensurável de poder, pela fé na pessoa do Teu Santo Filho, temos participantes da promessa, temos participantes dessa segurança, dessa proteção e da confiança de que nenhum mal há de nos sobrevir.
Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, nos ajuda, salva a alma, Senhor, neste momento, através, Senhor, deste pão lançado sobre as águas do YouTube. E que muitas almas, Senhor, venham chegar ao conhecimento da verdade, para que sejam salvos, porque esta é a tua vontade. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.